E estamos de volta com o professor Rodolfo Junquetti, da UFMG. A gente estava raciocinando no tema da proibição daquele decreto, não, eu estou errando de novo, como é que chama? Portaria. Da portaria interministerial, exato. Eu me recordo que, à época, houve uma movimentação muito grande, principalmente da Associação de Clínicas de Atendimento de Pequenos Animais. Manfredo, por exemplo, o doutor Manfredo, que é da São Francisco, era presidente, vários outros. Houve uma grita geral das clínicas, né, de outros setores. E eu me recordo que, baseado até na propriedade privada, um pouco do capitalismo, assim, que se conseguiu reverter essa portaria. Como que é hoje? Hoje o Ministério recomenda a eutanásia. Essa portaria ainda ela é vigente hoje. A eutanásia ela é indicada como medida de controle e o tratamento ainda da leishmaniose visceral canina ele ainda não pode ser feito. Essa discussão ela voltou à tona recentemente, no ano passado. O Ministério da Saúde chamou uma série de profissionais que trabalham na área e dentro das discussões se levantou a literatura científica sobre tratamento da leishmaniose visceral canina no Brasil e no mundo. E chegou-se à seguinte conclusão: não há evidência científica de que o tratamento não ofereça risco à saúde pública. A chamada imunoterapia. Imunoterapia ou quimioterapia com fármacos diversos. Entretanto, existe uma comoção social muito grande, né? Essa é uma medida muito áspera. O proprietário se ver obrigado a fazer a eutanásia do seu cão. Interessante isso que você está falando, assim, porque às vezes a lei, ela te obriga a um comportamento ilegal. Vamos dizer assim, essa portaria ou essa recomendação, ela de uma certa forma termina induzindo as pessoas a um comportamento ilegal, porque é muito difícil você eutanasiar um cão que pode fazer uma imunoterapia e ficar com pouco risco de transmissão. Como exatamente o cão hoje ele tem não é de hoje isso, ele assume um papel como um membro da nossa família, é uma decisão muito difícil, né, do proprietário, eventualmente até do veterinário, percebendo essa comoção, de fazer eutanásia. Então, embora exista essa portaria proibindo, a gente sabe que, eventualmente, alguns proprietários fazem essa opção, né, pelo tratamento da leishmaniose. E por que saiu essa portaria? Qual que seria o risco, né? Como o animal não cura, ele mantém o parasito, a gente acredita que essa pressão medicamentosa selecione um parasito mais resistente. E na hora, eventualmente, se o mosquito palha se alimentar desse animal, ele poderia adquirir, se infectar com um parasito, com um protozoário mais resistente. Isso agravar uma situação de transmissão daquela região. Eles dizem que depois de um certo tempo o animal fica negativado. Ele é portador, mas não é transmissor. Mas ao mesmo tempo dizem que não é 100%. Exatamente. Essa fronteira que é complicada. Exatamente. Exatamente esse é o ponto. O tratamento, de um modo em geral, o animal, clinicamente, ele melhora. O proprietário, muitas vezes percebe que o animal estava doente. De olhar para o animal, ele estava magro, perda de peso, pelo, problemas dermatológicos, faz o tratamento e melhora clinicamente. Então, eles passam realmente a sensação que o animal está completamente saudável. Mas, infelizmente, até hoje a gente não conseguiu encontrar um tratamento que consiga curar efetivamente o animal, ou seja, eliminar o protozoário do organismo do animal. Esse é o ponto, esse é o gargalo. Esse é o gargalo, hoje. Que daqui a pouco nós vamos ver que, através da sua pesquisa, a promessa de eliminar esse gargalo. Daqui Tomara, a pouco a gente vê, né? É uma esperança muito grande, né, para todos nós que temos animais e gostamos tanto deles, né, assim. Agora, em relação a políticas públicas mundiais, assim, na época, né, que eu passei por esse problema, eu li lá meio atabalhoadamente, né, porque quando você vai na internet é uma coisa muito caótica, na verdade, né. Eu li que Estados Unidos e China eram os únicos países onde não havia tratamento. Bom, a China, um dia desse, teve um festival de churrasco de cão, né? Quer dizer, o lugar do cão na sociedade chinesa é uma coisa horrorosa, né? Mas os Estados Unidos, isso confere mais ou menos as suas informações que você tem? Nos Estados Unidos a gente não considera que tem uma transmissão local lá, veiculada pelo inseto, pelo mosquito palha. Mas na América Latina, na maior parte da América Latina e na Europa, isso é verdade. Isso acontece, tem inseto. Qual que é a diferença?
Nós estamos numa região, numa faixa do globo, do mundo, em que as temperaturas elas são mais ou menos constantes, isso favorece a manutenção desse inseto transmissor do mosquito palha. E tem um agravante. É um inseto que parte do seu ciclo biológico acontece em matéria orgânica. Então, ao contrário, por exemplo, que todo mundo conhece, que é o Aedes aegypti, a proliferação em água, e que é fácil, teoricamente é fácil. Tira reservatório de água, você controla o inseto. Para o mosquito palha, não. Como é que você vai fazer? Você vai tirar os vasinhos de casa lá da sua casa, né? Os vasinhos de flores, etc., o jardim? Não tem como, é impossível a gente ter uma efetividade de combater esse inseto, né? Então, isso é uma limitação de combater. Um outro aspecto que é importante, que enquanto lá na Europa nós temos estações do ano muito bem definidas, com o inverno mais rigoroso, o inseto morre. Aquelas formas que voam, as formas que a gente chama de aladas, morrem. Então, nós temos interrupção de um ciclo de transmissão na época mais fria. E aqui no nosso país, não. A gente tem transmissão o ano inteiro. Essa característica difere completamente como é a doença na Europa e como é a doença no nosso país. E nós aqui temos outros fatores associados, né, que às vezes a subnutrição... A posse responsável, né, dos animais, que muitos proprietários não fazem nem ideia do que é isso. Tem o seu cãozinho e o animal se alimenta de resto de comida quando tem alguma coisa para ele se alimentar. Então, culturalmente, tem alguns aspectos, algumas particularidades nossas, e que nós estamos... A situação de transmissão aqui é muito diferente da situação da Europa. Por esse motivo, nós temos um grande número de casos aqui caninos e humanos. Na Europa, a leishmaniose visceral ela não é um problema de saúde pública. Lá é um problema de pacientes HIV positivos e que tem um abalo no seu sistema imune e que daí doenças outras podem acabar surgindo nesses indivíduos, nesses pacientes humanos. E aqui no nosso país, não. Como nós temos um grande número de casos de transmissão ano inteiro, crianças, idosos, indivíduos subnutridos, eventualmente HIV positivos ou outra condição, outra doença que causa o abalo do sistema imune. São muitas condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. São muitas condições, e que cria condição de transmissão diferente. E é por isso que no Brasil, dentre as medidas de controle, como é um problema de saúde pública, ela passa pela eutanásia do cão, que mantém o parasito na pele, ao contrário do homem, e como tem o parasito na pele, na hora que o inseto vai se alimentar de sangue, ele se infecta e mantém a transmissão. Agora uma coisa, Rodolfo, vamos também transmitir uma mensagem também para as pessoas, né, de como evitar. Você tem um cãozinho, o que você deve fazer para tentar evitar a leishmaniose? Então é importante procurar o veterinário. Como nós estamos, a maioria das cidades tem transmissão de leishmaniose visceral, essa doença acontece, os veterinários eles estão muito bem preparados. Mas aí eu poderia enumerar algumas sugestões. Isso. Por exemplo, onde o animal dorme, você poderia colocar um inseticida da classe dos piretroides. Tem vários nomes comerciais. Se a pessoa for num pet shop, por exemplo, fala que quer comprar um inseticida piretroide. Ele pode diluir, tem uma recomendação para diluir, tem que tomar cuidado porque tem que usar luvas, tem que ter uma proteção individual. O animal, enquanto está passando, tem que tomar cuidado para ele não se intoxicar, nem a pessoa que está passando se intoxicar, nem o animal. Então, pega com um paninho e passa na parede e no chão. Isso é bom que vai ajudar a controlar pulga e carrapato. Tem algumas coleiras no mercado impregnadas com esse inseticida, que também vai ajudar um pouco para pulga, carrapato e esse inseto, mosquito palha. Tem um outro spray também que você põe no cão quando você vai... Tem várias formulações. Né? Tem spray, tem um que a gente chama de Puron, afasta o pelo e coloca na pele. Vale às vezes por 1 ou 2 meses. Né? Exatamente. Agora tem que seguir religiosamente. Né? Não pode, se a validade é de 1 mês, no mês seguinte, 2 meses, tem que aplicar. Não pode deixar passar muito prazo, porque senão ele perde o efeito. E nós temos uma vacina no mercado e que poderia também ser utilizada, né? Porque... embora ainda exista um questionamento por causa da efetividade da vacina, isso não porque a vacina seja ruim, nós estamos falando de uma doença causada por protozoário. A coisa mais difícil que tem é fazer uma vacina contra protozoário, porque ao longo dos anos, essa infecção, ela se estabeleceu de tal maneira que o protozoário ele consegue driblar todos os mecanismos, ou a grande maioria dos mecanismos de defesa do organismo. Só para você ter uma ideia, como é bem
refinado esses mecanismos. Esse protozoário que nós estamos falando, que causa leishmaniose visceral, ele vive dentro de uma célula de defesa chamada macrófago. Engana essa célula de defesa. Então é algo que é difícil, essa infecção ao longo dos milhares de anos de evolução dessa co-infecção, isso foi estabelecido de tal maneira que realmente infecta o hospedeiro, seja o homem ou o cão, e o resultado é a morte. Vamos fazer outro intervalo e nós voltamos daqui a pouco, agora já falando sobre a pesquisa do professor Rodolfo, que promete revolucionar o tratamento dessa questão. Até daqui a pouco.